Amados, a paz seja com todos. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, versículo de número 11. Versículo 11, a Bíblia diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, agora, porém, ele está sendo útil, tanto para você, quanto para mim. Ele antes te foi inútil. Quando Paulo está falando para Filemon, ele não está dizendo assim, ele antes foi inútil para você e para mim, não. Ele antes foi inútil só para você, mas agora ele está sendo útil para mim e para você. Mudou a conotação da informação que Paulo está passando nesta carta. Amém? Feche sua Bíblia, coloque no banco, onde você achar melhor. Amados, o texto que nós lemos, ele retrata um tempo que o apóstolo Paulo tirou para poder apresentar a defesa, a vida atual de uma pessoa chamada Onésimo. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os Colossenses. Nessa escrita da carta aos Colossenses, ele abrange um pouco mais, porque uma história nova aconteceu. A história de vida de Onésimo chega para ele, e nessa narrativa da história de Onésimo, o apóstolo Paulo abrange a sua carta, e agora corresponde uma carta a Filemon. Filemon era um daqueles que morava em Colossos e resolveu entregar a sua vida a Cristo numa pregação de Paulo, acreditando no Cristo ressuscitado pregado pelo apóstolo Paulo. E Onésimo, que tinha uma vida muito abastada financeiramente, ao ponto de dar cobertura alimentícia, hospedeira aos discípulos de Cristo que serviam a Paulo e aos novos convertidos da época, Filemon, então, ele se transforma em um discípulo amável de Paulo. Paulo é preso em Roma e a distância de Filemon para Paulo era gigantesca, ao ponto que há algum tempo Paulo já não mais havia contactado com Filemon, não havia mais contato, comunicação. Chega então a Paulo uma história inesperada, que é a história de Onésimo. Onésimo era um escravo que servia a Filemon, era um dos servos escravos que era obrigado a servir ao seu senhor, neste caso Filemon. E Onésimo estava cansado da escravatura, cansado da servidão, cansado de nunca progredir na vida, de nunca se desenvolver na vida. Quem sabe Onésimo não é um daqueles que tinha ouvido histórias fantásticas de pessoas que se projetaram, de pessoas que se desenvolveram, de pessoas que conheceram a Cristo e cresceram em inteligência, em sabedoria, em discernimento,
que se fortificaram, se encorajaram. Quem sabe Onésimo não começou a ver agora que as pessoas que estavam se afastando da servidão tinham se desenvolvido. Então ele agora pensa em também se desenvolver. Só que a história narra que Onésimo escolheu a forma pior para poder se evidenciar. Onésimo escolheu o caminho mais difícil para poder encontrar a saída para a projeção da vida que ele tinha imaginado. A história diz que Onésimo rouba Filemon, trata com desobediência e deslealdade aquele que o alimentava, que o sustentava, e foge. E a partir dali ele começa a viver uma vida de fugitivo. A partir dali Onésimo começa a viver uma vida de fugitivo, escondido, porque ele sabia que um escravo, quando foge e ele é resgatado, capturado, ele vai ser espancado, ele pode ser morto, ele pode sofrer várias sanções. E ele não queria passar por isso. A única coisa que Onésimo queria era mudar de vida. A única coisa que Onésimo queria era ter uma nova história no capítulo do livro da sua vida. Ele não queria nada mais, nada menos do que ele mesmo ter uma história diferente. Mas o problema não está em você querer mudar de vida. O problema está nas escolhas que você faz para mudar a sua realidade. Aí é que está o problema. Porque se você age por sua própria intuição, seu próprio coração, você vai fazer as escolhas mais erradas possíveis. Porque a Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. Então não tem como. Só existe uma forma de você acertar. É se você colocar Deus do início ao fim da sua história. Aí você vai ter projeção. Aí você vai ter sabedoria no caminhar. Aí você vai seguir passos certos à frente de passos certos. Onésimo queria mudar, mas ele não sabia como. Não tinha uma instrução. Não tinha alguém que o instruísse. Não tinha um amigo que dissesse: olha, você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa se consagrar. Não tinha. A única coisa que Onésimo tinha era ingratidão, era ignorância, era brutalidade, era arrogância, era espancamento, era obrigações, era tudo que fazia era com medo. Onésimo não tinha nada, nem ninguém que dissesse: vai por este caminho. Não tinha. Então ele disse: se eu não tenho, eu vou seguir meu próprio conceito. E o próprio conceito dele deu errado, porque ele acabou cometendo uma falha grave. E essa falha grave fez com que ele se afastasse de tudo que ele tinha promovido até aquele momento. E ele começa a viver uma vida de fugitivo, uma vida de abandono, longe de família, longe de amigos, longe de colegas de trabalho, longe de tudo. Ele está agora esquecido, ele está agora abandonado. E por que eu estou te contando essa história? Porque assim como Onésimo, existem muitas pessoas nos dias de hoje que vivem da mesma forma, só que em formato diferente. Tem pessoas que querem mudar sua vida, que quer uma história nova para as páginas do seu livro. Tem pessoas que querem fazer algo diferente. Tem pessoas que querem agir diferente, mas não para buscar a Deus. Não para perguntar a Deus o que é que Deus quer da sua vida. Acaba agindo de forma abrupta. Acaba agindo de forma que extrapola a lógica da racionalidade espiritual. E acaba errando. Pessoas que se perdem no caminho, porque resolveram agir de acordo com a sua própria orientação. Eu quero ser rico, mas para ser rico eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Eu quero ganhar dinheiro, mas se para ganhar dinheiro eu tenho que fazer isso, eu faço. Eu quero
uma roupa nova, mas para conseguir essa roupa nova tem que ser desse jeito, eu faço. E vai pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, geralmente, ele é o caminho que mais atrapalha a vida do ser humano. Dado a isso, tem muita gente hoje em dia que está vivendo fugitivo dentro de si mesmo. Pessoas que perderam famílias por achar que estar ao lado de uma outra pessoa seria mais fácil, perderam família. Pessoas que perderam emprego por achar que se tivesse ido para o concorrente seria melhor, por causa das vantagens financeiras seria mais fácil, está pagando alto preço porque agora não tem nem o antigo e agora também não tem nem o novo. Pessoas que pediram exoneração de empregos públicos porque achavam que empreender no mundo digital ia ganhar milhões de dinheiro, acabaram pedindo demissão de um cargo público para empreender, e agora não tem mais o cargo público, e agora não tem o empreendedorismo, e agora também não tem a família, porque a família era cobertada por aquilo que era seguro, mas por um erro, acabou colocando tudo a perder. E aí tem pessoas que agora estão fugitivas dentro de si mesmas. Hoje eu abri a internet e a primeira coisa que veio no meu Instagram foi: médico psiquiatra de 36 anos se suicida porque estava em estado de depressão. Eu falei isso para minha esposa agora, a gente vindo no carro. Pessoas que erram, pessoas que atropelam a vida e acabam se perdendo, e acaba tendo que fugir, e não tendo como fugir, acaba encontrando a única razão de solucionar os seus problemas, evidenciando a sua vida de forma fácil, não sei. Pessoas que querem desistir de tudo, pessoas que dizem assim: eu vou para a igreja hoje e hoje é o último dia, se Deus não falar comigo eu vou acabar com tudo. E o diabo senta do lado e diz assim: é isso mesmo, você tem que acabar, porque não tem como você sair dessa. O diabo senta do lado e diz assim: você tem que acabar com isso, você tem que dar um ponto final nisso, porque se descobrirem isso que você fez, está acabado sua reputação. E o diabo tenta colocar na cabeça de pessoas que se ela paralisar tudo ali, vai ser a forma de resolver o problema. Onésimo, ele fugiu durante muito tempo, porque existem problemas na vida que você consegue fugir durante muito tempo, mas você não vai conseguir fugir o tempo todo. Vai chegar uma hora que a prestação de contas vai chegar, e quando a prestação de contas chega, ela é dura, porque tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz vai chegar para você de alguma forma. Um dia o boleto da vida chega, a fatura dos seus erros chega, e você vai ter que pagar. Não é ninguém que vai pagar por você, é você que vai pagar por você mesmo. Pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que se desviam do propósito de Deus, desviam do propósito da vida, desviam do propósito da família, desvia-se dos propósitos da sua própria vida, se desvia. Onésimo viveu desviado, fugitivo. Quem sabe no meio do caminho ele não tentou voltar, só que ele sabia que as consequências seriam maiores, seriam piores. Então ele tem uma grande ideia. Ele disse assim: eu vou procurar Paulo, porque o meu Senhor se converteu com Paulo. O meu Senhor se converteu com Paulo. Quem sabe Onésimo também não havia naquele momento tentado se converter e não conseguiu. Então ele procura Paulo em Roma, fugindo de Filemão em Colossos, da Ásia Menor. Ele vai para Roma, encontrar Paulo na cadeia, para ouvir umas das mensagens de Paulo. E quando ele encontra Paulo, ele se converte. A vida dele é restaurada, a história dele é restaurada. Só que tem um problema. Ele sabia que a história dele havia sido restaurada, ele sabia que ele havia encontrado com Cristo, ele sabia que ele havia se encontrado com a salvação real, mas ninguém mais sabia.
Ele agora vai para Paulo e conta toda a história a Paulo. E Paulo vai agora fazer uma carta para os Colossos. E nessa história Paulo abrange a carta e acrescenta uma carta a mais a Filemon. E diz assim: agora, Filemon, eu quero falar com você. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu estou mandando para você um cara que para você ele pode ser inútil. Para você ele pode não servir. Para você ele não é mais nada, para você ele não é mais ninguém. Quem sabe você já fez conta dele como um dos seus escravos que morreu no meio do caminho. Para você ele não presta. Mas o cara que eu estou mandando para você agora, ele é útil para mim e para você. O cara que eu estou te devolvendo agora não é o cara que chegou até mim. O cara que chegou até mim era um cara prejudicado, era um cara sofredor, era um cara que estava cheio de inconclusões, é um cara que estava cheio de problemas psicossociais, é um cara que estava traumatizado por dentro, em depressão, caído, quebrado, é um cara que estava destruído psicologicamente. O cara que chegou até mim é um cara que todo mundo dizia: esse não tem jeito mais para nada. Mas o cara que eu estou te devolvendo é um cara que ele encontrou Cristo aqui na prisão comigo. Porque Onésimo encontrou Cristo na prisão do apóstolo Paulo. O lugar mais pitoresco de alguém acreditar que você iria encontrar a solução para a sua vida. Onésimo encontrou Cristo na prisão do apóstolo Paulo. É diferente. Tem gente que quer encontrar Cristo no shopping. Tem gente que quer encontrar Cristo debaixo da Torre Eiffel. Tem gente que quer encontrar Cristo na melhor fase da sua vida. Tem gente que quer encontrar Cristo quando o tanque do combustível do carro está cheio, quando os armários da sua casa estão lotados de alimento, quando as roupas do seu guarda-roupa, do seu closet está lotado de roupa, a gaveta do seu relógio cheio de relógio portátil. Tem gente que só quer encontrar Cristo ali. Mas o Cristo de verdade você encontra na pior fase da sua vida, quando todos te abandonam, quando ninguém olha para você, quando ninguém liga para você, quando você pega o telefone: eu vou ligar para fulano, que fulano disse que quando eu estiver na pior fase da minha vida, pudesse ligar para ele, que ele atende na hora. Vai ligar e o telefone chama e ninguém atende, porque quem está vendo tua ligação está dizendo: esse quebrado está me ligando, não vou atender não. Mas quando você pega Jeremias capítulo 23, versículo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí a tua vida muda. Porque se o amigo que você dizia que iria te acompanhar no momento da dor não te atende, esse amigo, ele vai te atender a hora que você ligar, a hora que você tocar no telefone e falar com ele. Pastor, e como é que eu ligo para ele? Quando você quiser ligar para esse amigo que você acha que vai lhe socorrer, você usa o seu telefone. Mas quando você quiser falar com esse amigo aqui, você usa o seu joelho e se ajoelha. E quando você falar com ele, ele te ouve na hora e te socorre. Porque ele disse no Salmos de número 46, ele disse: esteja comigo, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento na destra da minha justiça. Onésimo vai encontrar esse Cristo na cadeia de Paulo. Paulo está preso. Detalhe: o apóstolo Paulo estava preso, porque os homens podem prender o teu corpo, os homens podem algemar os teus braços, os homens podem colocar corrente e tornozeleira nos teus pés, mas está para nascer alguém que prenda a alma de um adorador. Está para nascer alguém que cale a boca de um evangelista nato. Está para nascer alguém que consiga calar a alma de alguém que entregou sua vida a Jesus e agora vai falar de Jesus para o mundo. Ninguém consegue bloquear aquela chama que está no teu coração. Por isso eu te digo, em nome de Jesus, abre a tua boca na tua casa, abre a tua boca no teu trabalho, abre a tua boca na tua faculdade, abre a tua boca na rua, porque quando você abrir a boca, Deus falará por ti. Deus falará por ti. Aleluia. A palavra onésimo significa útil. Paulo diz assim: ele era inútil para você, mas agora eu vou te mandar alguém que está restaurado. O
cara que eu vou te mandar agora, Filemon, não é o cara que saiu daí. Porque o que vai chegar na tua casa agora é um cara completamente diferente do que você criou todo esse tempo. Queria eu permanecer com ele aqui, diz Paulo. Paulo diz assim: queria eu, Filemon, permanecer com ele aqui me servindo, estando comigo aqui me servindo. Mas como eu sei que ele não pode estar comigo aqui, porque se ele estivesse aqui me servindo, no versículo 13, eu bem quisera conservá-lo comigo, para que ele me servisse como se fosse você me servindo na prisão. Mas eu não tenho como segurar ele aqui, não tenho como manter ele aqui. Eu quero mandar ele para você de volta. Eu quero te mandar e te devolver ele. Onésimo, é Filemon, eu quero te devolver ele, mas eu vou te devolver um cara restaurado. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, mas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Versículo 14: nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha, segura no 16, olha o que Paulo está dizendo. Esse afastamento que teve de Onésimo de você, é para que ele pudesse ser tratado, é para que ele pudesse ser resgatado, é para que ele pudesse ser transformado. Você não entendeu o trabalhar de Deus, mas Deus trabalhou na vida dele. E agora, não estou te devolvendo mais um escravo, eu estou devolvendo um companheiro, eu estou devolvendo alguém que vai te ajudar, Filemon, alguém que vai fazer com você aquilo que eu faria se eu estivesse aí. Receba-o, mas não receba mais como escravo, antes muito acima de escravo. Receba ele como irmão, e não é um irmão barato, é um irmão caríssimo, especialmente de mim, e como maior razão de ti, quer na carne ou quer no Senhor. Versículo 17: se portanto me consideras, agora vem Paulo agora vai ratificar o seu nome na carta, e Paulo vai dizer assim: se você, Filemon, considera a mim como companheiro, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim. Olha que patamar Onésimo agora Deus colocou Onésimo, de escravo. Deus restaurou a vida desse cara. Deus deu a esse cara um nome, porque esse cara era inútil, esse cara não servia para nada, e Deus restaura esse cara. E o apóstolo das nações, o maior pregador do evangelho da história, agora está dizendo: esse cara que para você era inútil, ele agora está aqui no mesmo patamar que eu, porque todos nós somos servos do mesmo Cristo. Esse cara que ninguém dava nada por ele, ele agora diante de Cristo, ele é igualzinho a mim, não é diferente. Esse cara que Jesus morreu por mim e me salvou, me encontrou no caminho de Damasco, me tirou a visão, depois me restaurou, depois me colocou no evangelho para pregar. 3 naufrágios, vários espancamentos de uma vez só. Eu recebi 40 chibatadas menos uma. Sofri prisões, sofri agressões, sofri humilhações por amar o evangelho. O cara que, depois de Jesus Cristo, o cara que mais implantou igrejas e mais pregou o evangelho, apóstolo Paulo está dizendo: Cristo que fez isso por mim, fez a mesma coisa por ele, transformou a vida dele. Eu não sou diferente de Onésimo em nada. Recebe-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Ele é igual a mim. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Tem gente aqui esta noite que chegou aqui perdido, mas se você entregar a vida a Jesus hoje, você vai ser igual a mim, porque eu não sou diferente de você. Nós carecemos da mesma graça, do mesmo amor, da mesma salvação.
Nós não temos diferenças no sangue, no espírito. Na medida que você entrega a vida a Jesus, a tua vida muda, a tua história muda. Paulo está dizendo de Onésimo, ele é igual a mim. Não tem diferença. No versículo 18, Paulo diz a coisa mais linda do cristianismo. E se algum dano esse cara te fez quando ele era inútil, se algum mal esse cara te fez quando ele não tinha consciência, se algum mal esse cara te fez quando o coração dele enganava ele, se esse cara te prejudicou de alguma forma, se esse cara destruiu a relação que ele tinha contigo de alguma forma, se ele constituiu com você alguma dívida, ele te fez algum mal, está te devendo alguma coisa, se preocupa não, filho, lança tudo na minha conta, que quando eu chegar aí, versículo 19, porque eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído. Esse cara, segura aí, segura no 23, por favor. Esse cara é incrível demais. Esse cara está dizendo, eu sei que eu vou ficar aqui preso, que eu vou morrer aqui, não tem mais, eu não volto mais. Mas esse cara está preso, mas ele está dizendo assim, eu vou reanimar a fé dos meus amigos, pelas vossas orações, eu vou ser restituído a vocês. Guarda uma pousada para mim, uma cama para mim, um quarto para mim, e quando eu chegar eu vou te pagar. Se Onésimo te dever alguma coisa, eu te pago, bota na minha conta. Quando eu chegar eu resolvo contigo. Mas Paulo já sabia que ele não ia chegar. Paulo já sabia que ele não ia sair daquela prisão. Ele já sabia. Deus já tinha revelado para ele. Estava já nos últimos dias. Já estava velho. Mas ele disse, quando eu chegar eu resolvo. Sauda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. As testemunhas, versículo 24. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, estavam todos ali ouvindo o que Paulo estava escrevendo, estavam enviando saudação a Filemon. E Paulo mostra aqui a maior evidência da graça na vida de alguém. Paulo está dizendo, eu vou enviar Onésimo a você, Filemon, sem receio nenhum de que você não vai cometer nenhuma atrocidade contra ele. Eu vou enviar ele a você de volta. E se ele te dever alguma coisa, fique tranquilo, não cobre dele não, cobre de mim, porque agora a dívida é minha. A dívida agora é minha. A evidência da graça está justamente aí, que você peca, você erra, e Jesus aparece e diz assim, não coloca na conta dele a fatura do pecado que ele cometeu, porque a dívida que ele cometeu já está paga. Na cruz do Calvário, Colossenses vai dizer que ele pegou o recibo, a promissória, a nota da cobrança da tua dívida, do teu pecado, do meu pecado, e ele cravou na cruz do Calvário e disse, está paga, não deve nada. Você não entendeu? Você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para o seu passado.
Você não deve nada para a sua história. Você não deve nada para ninguém. Se você confiar em Jesus Cristo, conforme diz o Salmo capítulo 34, você confiar nele, entregar sua vida nele, confiar nele e crer que tudo ele vai fazer por você. Você não precisa prestar conta a ninguém. Você só precisa agora confiar em Deus e mais ninguém. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. A evidência da graça está demonstrada na ação do apóstolo Paulo, na vida de Onésimo, um cara que antes era inútil e agora é útil. É possível, pastor? É possível. É possível. É possível a vida de alguém ser restaurada? É possível. Talvez eu não consiga, com a expertise que eu tenho, mudar a história da tua vida, mas eu tenho certeza que se você abrir o coração, essa palavra entrar dentro de você, ela muda a tua vida, o teu dia, o teu ânimo, a tua história, o teu entendimento. Porque nós humanos, nós achamos que sabemos de alguma coisa. Nós achamos que nós temos o domínio da nossa vida na palma da nossa mão. Nós achamos que nós sabemos o que estamos fazendo, quando na verdade nós não sabemos o que está um palmo além do nosso nariz. Do nada as coisas acontecem. Do nada tudo se perde. Do nada tudo sai do controle. Por quê? Porque nós não temos o controle de nada. Se não for Jesus na minha vida e na sua vida, nós não temos nem motivo de sorrir. Outro dia eu vi uma mulher dizendo na televisão: se você ganhasse hoje 10 milhões de reais, 10 milhões de reais, como é que você ficaria? Aí o cara que estava sendo entrevistado disse assim: ficaria muito feliz. Muito feliz? Muito feliz. Mas quanto de feliz? Mas muito feliz. Feliz demais. Eu ia ficar vibrar. Você ia fazer o que? Ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia comprar isso, comprar aquilo. E a mulher olhando para ele disse assim: maravilha. Ok. Agora se você ganhasse, soubesse que amanhã de manhã, hoje você vai ganhar 10 milhões de reais. Só que tem um detalhe: amanhã de manhã você não pode acordar. Você vai entrar em coma. Você ficaria como? Aí ele olhou e disse assim: agora eu não sei o que lhe dizer. Mas você não ficaria feliz? Não tem como ficar feliz. Aí ela disse assim: peraí. Então quer dizer que você está me dizendo que acordar amanhã é muito melhor do que você ganhar 10 milhões de reais hoje? Aí ele disse: com certeza. Ela disse: por que você acorda mal-humorado? E por que quando você acorda parece que acordou brigando com o mundo todo, que não tem paz com ninguém? Porque você acorda sem paz, sem alegria, sem motivação. Se acordar no outro dia é melhor do que ganhar 10 milhões de reais. Ela falou uma coisa interessante. Eu disse: rapaz, faz sentido. Porque o que é você ganhar 10 milhões de reais hoje e amanhã você não acordar? Então acordar é melhor do que dinheiro. Você vê seus filhos, você vê sua mulher do lado, seu marido, sua mãe, seu pai, faz bem. É Deus te proporcionando. Então por que você acorda tão infeliz? Por que você acorda com tantos problemas, achando que o mundo todo vai cair na sua cabeça? Acorde confiante, acorde firme, acorde vibrante. Onésimo, vivendo esse mundo de fugitivo, com tantos traumas, tantos problemas que se acarretaram na vida dele, porque o furto que ele fez na casa de Filemon foi apenas o estopim daquilo que ele já queria que acontecesse. Foi apenas a motivação. Tem gente que o start na sua vida negativo foi apenas a evidência daquilo que já vinha se desgastando durante muitos anos. Startou naquele dia. E por isso você vive fugitivo. Fugitivo, pastor, é? Você já veio em várias igrejas e nunca entregou a vida a Jesus, por quê?
Porque você nunca acha que aqui está a solução do seu problema. Porque você sempre acha que a igreja é mais uma como todas, e não é. Porque a mudança da sua vida não está na igreja que você congrega, está no Cristo que você aceita. Não é a placa da igreja que você vai congregar, é no Cristo que vai entrar dentro de você. A história da sua vida não está no irmão que você vai conhecer, está no Cristo que você vai ter intimidade. Filemão foi atrás de Paulo, não foi buscar Paulo, foi buscar Cristo. E quando ele busca Cristo, Paulo diz: ele antes que era inútil, ele agora está sendo útil. Tudo que você precisa é ser útil. Útil para você mesmo. Porque tem gente que olha para dentro de si mesmo e fala: rapaz, eu não presto nem para mim. Já parou para pensar isso? Eu já tive essas crises existenciais. Eu já tive essas crises de eu olhar para mim mesmo e dizer assim: cara, eu acho que eu não presto não. Eu já tive esses momentos de eu achar: será que eu sou tão ruim assim? Será que essas coisas só acontecem comigo? Será que eu não sirvo mais? Eu já tive essas crises existenciais. Só que a diferença é que eu estava em Cristo. E quando eu estou em Cristo, o Espírito vem e diz assim: cara, isso, rapaz, está pensando longe demais, volta para, aterriza. Aí o Espírito me mostra o quanto eu sou importante para Deus, o sacrifício de Jesus Cristo por mim. E aí me traz a realidade. E aí eu me pergunto: aquelas pessoas que não têm a Cristo, como é que acontece? E quando eu falo não tenha Cristo, eu não estou sendo idealista demais em achar que porque você não é crente, você não tem a Cristo. Eu estou dizendo que você talvez não encontrou o Cristo que mude a sua vida de verdade. Porque existem muitas pessoas que têm Cristo no pingente. Existem muitas pessoas que têm o Cristo da literatura. Existem muitas pessoas que têm o Cristo da paixão de Cristo. Existe muita gente que tem o Cristo do crucifixo. O Cristo de quando passa em frente a uma igreja tem que fazer o sinal da cruz. Existem pessoas que têm vários Cristos. Mas o Cristo que eu estou falando não é nenhum desses. O Cristo que eu estou falando é aquele que enquanto eu prego está aqui do meu lado olhando para você. O Cristo que eu estou falando é aquele que enquanto eu estou pregando, Ele está do seu lado olhando para mim. É um Cristo vivo, onipresente. Esse é o Cristo que eu estou falando. O Cristo que eu estou falando é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O Cristo que eu estou falando é aquele que foi encontrar Onésimo dentro da prisão do apóstolo Paulo e salvou a vida de Onésimo. O Cristo que eu estou falando é aquele que encontra a tua vida onde quer que ela esteja. E Ele tem o poder de mudar a tua história, a tua vida. Eu não sei que forma inútil você se encontra. Pesado. Porque tem gente que sabe que é pesado. Chega na casa, ele não traz alegria. Quando ele chega na casa, todo mundo estava rindo, fica triste. Porque ele é pesado. Ele não tem paz. E uma pessoa, quando ela não tem paz, ela não tem como transmitir mais paz para os outros. Onde ela chega, está todo mundo rindo, fica todo mundo sem motivo de risada. Por quê? Porque ela está sem paz. A minha oração nesta noite é que a paz que excede todo entendimento encontre a tua vida neste lugar. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, mas antes nós vamos ouvir um louvor.